Toda quinta-feira você já sabe, né? Tem por aqui. Pulso Band News, com Guto Graça. Grande Guto Graça participando conosco. Aliás, foi uma grande figura, grande personagem desse ano de 2020 aqui no Band News Station. Queridinho dos nossos ouvintes, sempre muito interessados nas suas colunas, Guto. E hoje, todas as polêmicas de 2020 envolvendo, inclusive, as mais recentes, né? Agora, Neymar, presidente da República, vai estar tudo nessa coluna de hoje, a última do ano, Guto. Bom dia. Bom dia, Carla Evidente, bom dia para todos os ouvintes, um desejo de um feliz 2021 melhor para a gente, que a gente merece, mas sobretudo eu queria agradecer, porque nesse momento de tanta loucura a gente colocou uma coluna nacional no ar, a gente vem trabalhando, a gente vem nessa loucura que está todo mundo inserido, de diminuição de faturamento, de perda de faturamento, há uma loucura que a gente foi exposto. Eu acho que é entender que eu tenho muita gratidão por esse ano, com toda a loucura que foi, com todas as perdas de pessoas queridas, compreender, a gente está inserido numa loucura, e eu queria agradecer esse suporte de ouvinte mesmo, que manda pergunta para a gente, interage por e-mail. E, Carla, eu vou fazer um pedido, quem quiser me seguir em rede social, no Instagram é @GutoGraca, no Facebook é Guto Graca, no Twitter, que eu entro um pouco, também é Guto Graca, ou seja, fiquem à vontade para a gente interagir de uma forma, falar, porque essa coluna é exatamente sobre o que as pessoas falam. E já iniciando, né, Carla, não tem como a gente não terminar o ano sem falar de duas personalidades e explicar por que a gente fala dessas personalidades com tanta frequência aqui, que é o presidente Bolsonaro e o Neymar. Por que a gente fala sempre dos dois? Porque os dois agitam as redes. E por que os dois agitam as redes? Só pelos números que tem? Não. O presidente Bolsonaro tem mais de 30 milhões, Neymar tem mais de 130 milhões de seguidores, mas não é só isso. É porque os dois têm uma capacidade, Carla, de entrar em dois tipos de bolha. Se você fosse separar o Brasil em duas bolhas, por exemplo, na bolha que é pró-Bolsonaro, na bolha anti-Bolsonaro, alguns assuntos só ficam dentro da bolha, algumas personalidades só ficam dentro da bolha, pegando, seja o bom blogueiro lá, o Átila, ele não entra numa determinada bolha, ou um blogueiro bolsonarista não entra na outra bolha. Só que quando você pega presidente Bolsonaro e Neymar, o presidente Bolsonaro tem a mesma densidade na bolha de oposição que ele tem na bolha de situação. Às vezes aumenta muito pouca coisa. O Neymar chega nessa bolha que só fala do presidente Bolsonaro, na que só fala contra, também está presente. Ou seja, os dois são os verdadeiros fura-bolhas de rede social, e mais com os números que tem de seguidores, fazem uma movimentação. Por isso, quando se fala de rede, não tem como não falar dos dois. Os dois fazem essa movimentação. Você goste ou não goste, não é elogio, é constatação, não é opinativo. São números que a gente traz. Os dois fazem esse barulho de redes, Carla. Então, isso ou seja, a gente encerra o ano como ele começou, com Neymar e Bolsonaro causando nas redes. E assim será por um bom tempo de redes, não tenha dúvida. Eita, que ciclo. E o Guto, ele mandou aqui a pauta dele, eu gosto muito desse formato, que é um formato muito moderno, viu, Guto? Ele colocou aqui, futebol mobiliza até quem não acompanha, né? Também tem mais essa agravante, digamos assim. Exatamente, Carla, porque quando você vai com a massa de brasileiros que não gostam de futebol, às vezes você chega a quase um terço, a gente fala que o brasileiro é apaixonado por futebol, tem muito brasileiro que não tem time nenhum, tem muito brasileiro que só torce pela seleção e a seleção anda meio em baixa, ou seja, só que quando você vai para a rede, o futebol, por exemplo, Carla, pós as rodadas de Champions, você se entrar no Twitter ou algumas outras plataformas, se você fizer corte etário, então, para jovem, se você fizer corte etário, assim, agora não é sendo machista, mas é que tem uma predominância masculina e jovem, você vai pegar esse jovem mexendo nas redes na tarde de uma forma impressionante que, lembrando, um país como o Brasil, com a quantidade de pessoas que tem no Twitter, ele mexe com as redes, não tem dúvida. Agora,
E o futebol também, a rivalidade regional, sempre fazendo isso, Carla. Então é impressionante. O futebol mobiliza quem não gosta dele nas redes. E que bom que seja mobilização assim e não mobilização daquelas brigas com tanto ódio, né? Se mobilizar pelo futebol, que não se contamine desse ódio algorítmico de rede, que a gente volte à boa e velha piada de brincar com o palmeirense que não tem mundial, de brincar com o Fernando Diniz, pena que o Barão não está hoje aqui para a gente brincar, mas essa brincadeira, com toda essa leveza, assim, mais da farpa do que daquela agressividade que às vezes as redes são tomadas, Carlos. Talvez o futebol alivie um pouco isso. Guto, ó, tome tenência, senhor aí, hein? Querendo tirar sarro do Barão, mas precisa mesmo, né? A gente precisa trazer uma leveza, porque tô vendo aqui mais um tema, Covid. Fomos engolidos nesse ano de 2020. A gente precisa colocar a cabeça para fora para respirar um pouco, porque, olha, se deixar, a gente vai sendo levado, né, por coronavírus o tempo inteiro. Coloca a cabeça para fora, mas de máscara, Carla. Porque sem máscara não colocar, não. Por que a gente foi engolido, Carla? Primeiro, foi a entrada da pauta do assunto. O que significa? Por exemplo, Covid, uma coisa de comportamento que a gente tem que compreender, fez com que as pessoas estivessem mais presentes nas redes. Fato. E publicando sobre o coronavírus. Ou seja, foi um assunto que entrou na nossa pauta. É como se tivesse entrado uma nova tecnologia, como se tivesse entrado uma nova conta para pagar. Mais ou menos isso. Antes era um assunto que não existia e ele passa a existir, Carla, em diversos momentos, sendo 50% do que as pessoas estão postando. Ou seja, imagina um assunto que você não debatia durante o ano passado e que esse ano entra para você debater não só o assunto em si, mas o que ele causou. Como a gente falou, a perda do faturamento, a perda de emprego, essa colocação que a gente foi jogado dentro desse que a gente chama de home office. Eu vou insistir que eu acho que é o escritório de emergência e não em casa, que a gente foi colocado um pouco para isso, as empresas flexibilizando, trabalhando por Zoom. Ou seja, se você olhar, Carla, a nossa vida foi modificada pela pandemia e não foi só ter que sair na rua de máscara. Ou seja, ela entrou. Como ela entrou na nossa vida, ela entrou nas redes, ou seja, ela chegou a se fazer, em diversos momentos, 50% do volume postado individual. O cara posta do filho, mas posta do corona. O cara posta do futebol, mas posta do corona. Seja os assuntos que foram a tríade em ordem, né? Primeiro começou com álcool gel, depois máscara e os fiscalizadores ou não de máscara, e agora a gente está no terceiro ponto, que é a vacina. Mas a gente ainda continua debatendo pontos em cima do negacionismo da questão da máscara. Ou seja, o assunto, Carla, ele não vai nos deixar em 2021. Lembrando, o assunto vacina será o assunto que a gente vai estar debatendo, mas não é só isso que é o Covid. O que ele alterou nos nossos comportamentos e a gente começa a achar, por exemplo, a gente estava fazendo o trabalho, aí alguém chegou e falou assim, foi o Fábio falou, não, Guto, mas isso não é Covid, isso é sobre relação de trabalho. Eu falei, mas uma relação de trabalho que só passou a ser turbinada, a quantidade de pessoas que botaram programas e aplicativos em telefones e computadores de casa de comunicação cresceu na ordem de 30%, cara. Ou seja, a gente mudou formas de trabalho em função de um vírus e a gente ainda fica só achando que falar do vírus é a máscara e a vacina. Não. Nossos comportamentos, nossas formatações, nossas brigas de casal, nossas relações, tudo em função de um excesso de convívio que o coronavírus possa ter inserido as pessoas nesse sentido, entendeu? Olha, eu percebi, Guto, que essa conversa com seu colega Fábio, pelo jeito, rendeu bastante, porque você deu uma breve pincelada aí a respeito do home office. Eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que home office, então, escritório de emergência, não deve ser nova realidade? Porque tem muita empresa querendo economizar e já abandonando o escritório real, né? Não, já é tendência e assim será. Para o empregador, ele diminui a área alocada, ele diminui a luz. Agora, o funcionário vai ficar de casa, ele ganha a conveniência inicial, cara, de não se deslocar, é fato. Só que, como a gente foi inserido
foi o homeschool com criança, foi chegar, foram duas, por exemplo, aqui em casa, 2 pessoas trabalhando, como dividir escritório, com uma criança estudando, o quarto de dependência eu tive que botar servidores, ou seja, foi uma instalação inicial que a gente vai se acomodar. Então, quando a gente fala de crise, será tendência, Carla, a gente não escapa disso. Por quê? Vimos que produzimos, às vezes, mais até. Exemplo, a gente estava fazendo um trabalho para uma empresa de RH que vários funcionários comentam que durante a jornada do Covid estão trabalhando mais com o tal do flexible time, que não estão indo mais para o escritório, não estão se deslocando, mas estão trabalhando mais. Estamos falando de pessoas empregadas com carteira assinada, achando que estão trabalhando mais por estar em casa. Ou seja, talvez o que antes da pandemia era um sonho de consumo, as pessoas estão vendo agora que talvez não seja bem assim, Carla. Mas, repito, tendência inexorável que não tem como escapar. Essa flexibilização de mais carga em home office. É inevitável, Carla. Uhum. Mas aí, Guto, outros temas também que você listou aqui, eles estiveram muito presentes nas redes, né? Violência, racismo e feminicídio, cada um deles com uma ação diferente, né? Carla, são 3 temas que a gente não pode deixar de falar, além do coronavírus em 2020. E por quê? Violência, ele é sempre presente no Brasil, a rede social virou uma forma de relatar, das pessoas mostrarem indignação, mostrarem tristeza, mostrarem a capacidade, viralizarem notícias que seriam notícias antigamente só de jornais policiais, ou seja, isso foi para os feeds das redes sociais das pessoas. Então, a gente compreende que isso só foi um moto contínuo que teve um crescimento quase que vegetativo, mas foi mantido. Alguns casos mobilizam mais que outros, mas foi mantido. O segundo comportamento, por que a gente tem que falar? Racismo, Carla, foi uma das palavras mais buscadas durante esse período de 2020. Em função de George Floyd, em função de bate-boca do Neymar, ou seja, tem vários momentos que o racismo veio com um crescimento, às vezes, de 200%, 300% em relação ao ano anterior, a relação a 2019, ou seja, é um assunto que o brasileiro começou a estudar e começar a querer entender do que se trata de fato. Isso acho muito positivo que esse assunto passou a ser debatido e pesquisado. E o terceiro ponto, por que falar de feminicídio, Carlos? Porque ele promove engajamento. Seja da juíza, seja da mulher na comunidade, ele está provocando engajamento sobre, exemplo, esse ano, o feminicídio ele tinha uma mobilização que era muito similar a qualquer caso de violência. Neste ano, ele cresceu, continua abaixo do que envolve criança, ok? Mas ele cresceu 30% em relação ao engajamento que tinha no ano anterior de assuntos de violência ligado à mulher, ou seja, é um assunto que veio para a pauta, que as pessoas não mais admitem e começam a debater, ou seja, foi um assunto de crescimento durante o ano de 2020, não só por ocorrência, Carla, mas por interesse das pessoas em buscar e saber do que se trata, tá? Uhum. Agora, um tema que concentrou bastante interesse das pessoas nas redes, engajamento também, que a gente não vai encarar em 2021, são eleições, né? A gente teve eleição americana e também as eleições municipais no Brasil. Carla, e agora, como a gente está fazendo uma coluna de fechamento, a gente se dá o direito, às vezes, de ser um pouquinho opinativo, né? Primeiro, sobre a eleição americana, é falar números. O Brasil, fora dos Estados Unidos, foi o país de maior densidade de redes com a eleição americana. Eu acho que isso diz mais do que Canadá e mais do que México, de redes. Ou seja, uma mobilização muito forte, predominantemente de um lado da bolha, mas após a derrota passa para o outro lado da bolha também e se reverbera. Ou seja, o Brasil tratou a eleição norte-americana como uma eleição muito mais próxima do que as eleições anteriores, inclusive a eleição que deu a vitória original ao Trump ou que a eleição do Obama, por menor que fosse, digamos assim, o número de redes. A gente trabalhou e viu um crescimento de interesse vertiginoso neste processo eleitoral americano em relação aos anteriores, ok? Outro fato que você falou que a gente não vai encarar, só que eu tenho obrigação, como quem pesquisa conteúdo e falar,
é que a eleição do segundo turno de São Paulo, Carla, foi uma eleição civilizatória. Por quê? O que você viu no Rio de Janeiro de ataques e ofensas pessoais, em São Paulo, com uma alta densidade de dramaticidade eleitoral. O que era? Eram digamos assim, duas correntes antagônicas, era a chegada de uma novidade como o Boulos. Não, o número de ataques pessoal foi 80 vezes menor do que você teve no Rio de Janeiro, cara. Ou seja, foi muito mais, foi 70% mais propositiva, se falou, ou seja, a eleição municipal de São Paulo, em redes, ela poderia servir de exemplo de eleição para a gente começar a debater assuntos e não mais pessoas. Foi uma eleição que caminhou e foi muito interessante, porque ela contrariou um pouco o muito que vinha sendo visto. E numa cidade estratégica, uma cidade que a gente tem que parar. Opa, vamos entender esse comportamento. Por que isso funcionou aqui assim? É parar um pouco para mudar a pergunta, Carla. É muito mais a gente se perguntar do que trazer certezas. Porque a gente faz uma coluna que relata o que as pessoas falam. Então eu não quero trazer verdade ou ficar feliz com a minha assertividade. Minha assertividade é do que eu vejo, mas às vezes discordando de muitas coisas do que eu acredito ou do que penso, né? Agora, essa eleição de São Paulo, cara, é notório e claro, como você viu, foi 70% mais propositiva que a do Rio de Janeiro. Isso por si só, acho que é um exemplo que a gente fica e quase que aqui, ao vivo, agradecer a quem comandou essas duas campanhas aí no segundo turno, por essa subida de nível, que é um pouco o que a gente quer ver no debate na política daqui para frente, né, cara? Com certeza, Guto. Em 2021, dentro e fora das redes, a gente quer ver uma situação mais civilizada, né? Relações mais civilizadas, é isso que eu desejo, então, para o nosso ano de 2021. Guto, mais uma vez, muito obrigada por ter feito parte aqui do nosso Band News Station, enriqueceu demais o nosso programa, as discussões, os comentários, tudo ótimo, tô adorando essa parceria, um beijo e até o ano que vem, Guto. Beijo, até o ano que vem, beijo para cada ouvinte, já falei, quem quiser interagir, interage, porque essa coluna é feita para falar do que vocês falam, e não do que eu, a Carla, ou o Barão, ou o Caetano Veloso acham, é o que o cidadão comum fala em rede, é literalmente uma coluna que traça esse pulso e ela tem que manter esse DNA, e agradeço a oportunidade de a gente estar falando aqui em rede nacional para cada pedacinho desse Brasil maravilhoso. Beijo para todo mundo, feliz 2021 que a gente merece. Beijo.